Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Saudação, saudação. Obrigado, Paulo. Obrigado. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Zotoé, Paulo. Boa tarde. Muito bem começar a live. Já. Quem que bate entrar, que bate ouvir, se ele quiser depois ele toa vídeo, ou de qualquer maneira, que é para ele poder integrar do assunto que nós tínhamos bem falar. Um assunto muito interessante e importante, tínhamos bem fazer o possível de um assunto conseguir dizer-vos alguma coisa, pelo menos numa hora, que assim que poder, tem que continuar a segunda parte. Não tínhamos bem falar de um tema, como queria falar nos outros, se vos outros lembrar de Bob Marley. Bob Marley tem uma música que ele te cantar que é chamada Emancipated Yourself from Slavery Mentality. Ok? Emancipar a pessoa da escravidão mental. Porque isso é uma grande realidade que te afeta a nós até hoje, nos atuais tempos. Depois de não receber a mensagem e que muitos ainda para participar, para sair desse estado mental de escravidão que está, este também sofrer, que eu com isso, este também é quais resultados que isso vai dar. Nunca te dizer nós, na Cabo Verde, não. Te dizer globalmente, principalmente no nosso continente, África. Porque nosso estado mental de tão degradado, incrível, que nunca te poder olhar nos próprios inimigos. Então, nós inimigos saber bem nosso estado que não está, ele te continuar a usufruir disso, que é para mandar nós tudo para o inferno sem não tomar fé. Os outros, prestar atenção bem no que também dizer os outros, porque isso é muito interessante, muito importante. No tempo em que nós estamos a viver, que nós também olhar a realidade deste acontecimento. Últimos dias, no Titoel, moda ali na Cabo Verde, não tem ouvido pessoal a falar, ainda há dias, uma manifestação, pessoal a comentar sobre a situação que está na Rússia e Ucrânia. Uma situação de que os dois presidentes do problema que está lá. Nós, africanos, não temos manias de julgar companheiro, apontar companheiro dedo, julgar a nossa forma, a nossa mentalidade. Enquanto nunca tem capacidade para julgar a nossa própria pessoa, quanto mais para não julgar um alheio, um irmão. Nós, na África, nós é que é intelectual, ou que nós intelectual, de pensar em como nós é inteligente. Yes, ou super inteligente. Até porque quando os políticos, os intelectuais de nossa sociedade
tem uma certa arrogância e uma posição social que este começa a diferenciar e discriminar pessoal na sociedade em volta deste. Muito bem, dá um exemplo ali muito interessante e importante para Boiá. Nós ali na Cabo Verde, por exemplo, Modern Toel, vou ter um jogo de futebol hoje. Benfica e Sporting. Ou Benfica e Porto. Vice-versa. Quando te chegar fim de tarde, botou já tudo gente a correr para casa, que é para poder botar futebol. Tá certo? Muito bem. Isto é futebol, tudo tranquilo, até tarde. No outro dia, então, este bem fazer as 6 análises sobre aquele jogo que já é. Amigos com amigos, amigos com família, conhecidos, tudo em discussão por causa daquele futebol. Bota bem no hospital, bota bem na Câmara, bota bem na Delegacia de Saúde, Departamentos de Estado, escola, botou já todo mundo, professores, tudo discutir aquele futebol. Este discutir, uns te acabar por brigar, outros te zangar companheiro, alguns te pôr de parte. Se vou bem pensar, para vou perguntar o que é que está a discutir, o que é que has de fazer, o conteúdo daquele contexto, daquela discussão, este ficar calado, porque este saber a grande asneira que este fazer. Os outros sabem porquê não estão a fazer tudo isso? Porque nós é um povo mentalizado para servir nos patrão a todo preço em qualquer hora. Nos patrão escravizar nós, colonizar nós, imperializar nós, preparar uma educação para formatar gente que nunca mais notou a liberdade. Se nós, alguns de nós, começarmos a dar a liberdade, é porque Deus vem trazer nós aquela liberdade. O que ainda, até hoje, eu tenho dúvida, eu que queria aceitar, eu que te acreditar, mas isso é seus problemas. Não te bate nem isso, não te echas para trás lá nesses problemas. Te bem dizer é porque, quando vou a ler notícia, ou que vou a comentários, se vou que te entender aquilo, vou ficar quieto no bom lugar, ou vou ouvir, vou fazer de conta que vou ouvir, ou vou para casa, vou pensar, vou analisar esta situação. Tita bem dob, uns dicas que é para ajudar sair do problema de mental slavery, da escravidão mental. Se vou sair, ou se vou tentar sair, pelo menos vou começar a olhar muita luz por todos os lados, para de cima da boa cabeça, para trás da boa cabeça, para frente da boa cabeça e para o lado. Vou ter tanta luz que vou acabar por conseguir ultrapassar boa visão na luz. Quando vou saber que vou poder comentar sobre aquilo, vou ficar no bom lugar. Este fazer uma forma de vou concentrar de maneira que vou também apoiar para vou dizer que me está direito, ou que ele lá está a fazer direito, ou que ele lá fazer. Não. Nós, tudo, tem isso na cabeça. O imperialismo foi tão grande, bem feito, que nós tudo de olhar América como um grande e potencial país. Sim, senhor. É uma realidade.
Como é? A América entra nesse milénio de 1900, depois de 200 e tal anos de ser descoberta, e ainda ele tive até em 1935, ele que tinha mais que ele estava a pôr a disparar uma espingarda, que ele está com pólvora, e um Colt que ele inventa, a dizer Colt 45. Saudações, Maria. Então, depois pode ficar a esperar. De 1935 para 1945 são 10 anos. Mas não é que um país de 200 e tal anos, depois de independência formado, ele, só a maneira que ele apareceu, dentro de 10 anos, a América explodiu uma bomba atômica na Hiroshima, Japão. Ok? Maneira que ele entrar naquela guerra. Ele entrar naquela guerra por ser conveniência de apoios para ajudar os aliados. Onde é que ele estava a demonstrar ser força e ser poder? Obrigado, pá. Jó, maneira, pá. Tudo bem, pá. Tudo cool. Tudo tranquilo. Então, nunca vou perguntar como é que aquele país conseguiu apanhar um conhecimento daquele dentro de 10 anos para ele explodir uma bomba atômica. É isso que eu estou a dizer. É isso que eu queria saber. Não. Mas a América saber isso, ele fazia isso, porque ele que sabia de onde é que ele vem. Quanto mais saber o peso do átomo, que é 1 tentilhão, a força energética do átomo. Ele que tinha conhecimento disso, ele apanha, boa tarde. Ele, bom ouvir, senhor meu, obrigado. Ele entrar na The Nation of Islam para fazer espionagem, eles vão fotografar e roubar informações daquele misterioso homem que apareceu em 1930, na Detroit, Master Fard Wallace Mohammed. Eles vão estudar aqueles ensinamentos, eles levam para casa, eles vão sentar no seu ofício para olhar o que aquele homem tinha escrito, a informação que ele tinha dado, estava a servir, se gera realidade. Assim, eles vão olhar em como, na verdade, eles não é parte original de nenhuma parte desse planeta. Não. América, ou Europa, ou a raça branca, sociedade western, que te pertence nenhuma parte desse planeta. Ele foi produzido pelo homem original nesse planeta 8.000 e poucos anos antes desse ciclo histórico do nosso planeta que nós temos de viver, que vale por 24.000 anos. Está bem? No ano 8.000 e tal, eles produzem esse homem. Este dizer que me bordo na 2022. Este que saber de ser existência, de maneira que chegar a essa história, quanto mais para saber de ser dado, este saber de calendário. Por isso é que este dó 2022. 2022 o que é, pá? Vou te conhecer. Vou ouvir falar de história da humanidade, presença, então vou te achar como nós, o homem que nesse planeta 2022 anos. Só ignorância, pá. Mas, pessoal, quem crê, pode acreditar, esses problemas, vai lá com esses problemas.
Mas isso é a realidade. Quando a América estava a mostrar seu superpoder na Hiroshima, ele começou a estudar o central dianética do homem, que ele começou a bem preparar como forma de destruir o homem original de uma forma ou outra. Por isso é que ele anda a estudar seu ADN, que hoje, ali inventar até muitas armas biológicas. Vou-te ouvir dizer, vou acreditar, mas é verdade. E é para nós todos saber estar preparados de alerta, porque este existiu. Este existiu. Deus, que te permitis? A que te permitis? Este ficar com essa graça. E este bem é isso. Este poder mostrar porque este é forte, que este tem força, que este poder, superpotência, mostrar o que é que este for. Este é um escoborte da gaita. Este é um escoborte da gaita. Tu deixa nesse barulho, blá, 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 blá. É moda João Varela está a dizer sobre nós políticos na nossa terra. Pagam 1000 escudos por uma jantarada e não pagam 100 escudos por um livro. Acaba tudo por cair no esquecimento. São blablóglos e blaflóglos. E é por isso que a palavra de um cabo-verdiano vale menos do que um micrograma de merda. Assim João Varela estava a dizer. Também ele estava a dizer: gostamos de imitar e de apanhar os defeitos dos outros, mas só o diabo pode ser mentiroso, manhente e defeituoso por a sua própria origem da sua personalidade. Assim é a situação deste gajo. Este falar, este mostrar que ele poder cada vez junto explorar uma bomba num lugar, outro explodir bomba no outro lugar, que ele está pensando, mas tem aquele assim, esse outro mete, aquele outro mete, ali passou. Mas na altura, quando a América estava a te preparar, que ele começou a fazer invasão no Japão, ele preparar para bem começar esse Estado. Naquela altura tinha um país que era oposição da América, União Soviética. Todo mundo, nós estávamos a ouvir, principalmente nós que vivemos sobre colonialismo, sobre fascismo, ditaduras malucas. Então, não tinha um horror ao comunismo, ao socialismo. Mas o comunismo é saber que é a única e a maior força de oposição ao capitalismo. Por isso é que nunca eles gostar da Rússia, sempre eles andar na Rússia em conflito. Mas basta passar, o tempo continua-se. Agora que nós também ouvimos falar na Rússia. Muitos querem saber o que é que passa na Rússia. Muitos. Tem poucos anos em que houve aquela revolução na Europa, muito depois da Segunda Guerra Mundial, em que houve a separação soviética. Ele passou a ser Rússia, Ucrânia, Estónia, assim, em diversos estados. Não quer saber. Um micrograma de merda, é verdade. O senhor João Varela me diz assim. Então, não ficar ali. Assim, tudo esse jogo de espionagem. América e Rússia na espionagem. Mas a América conseguiu expandir melhor. Porquê?
ele baseia na capital. Seu sistema de usar essa capital. Ele saber que maneira que ele também usar. Ele também volta rico para usar essa capital. Ele rouba todo o país onde é que ele vai. Na América, na Ásia, na Oceânia, na África. Todo mundo. Quer dizer isso. Até vento ou temporal de nascer ali na Cabo Verde, tudo de gostar de ir para a América. Tudo de tomar caminho. Bom, vento nunca sabia o que ele estava a procurar lá. Porque ele estava lá, às vezes ele tinha bons trocos. Agora, Malta estava para lá, não sabia, Malta estava para lá, atrás, dólar. Todo mundo quer dólar. Bobo se gasta de tal maneira na dólar que vou esquecer do resto da humanidade. Até de Deus eu vou esquecer. Vou virar Costa. Vou te fazer caso dele. Vou querer saber para ninguém bem falar para Deus. Ninguém. Ou senão vou te zangar, vou te chatear, vou te atrapalhar, vou te fazer um data de história que vou falar com Deus. Te dizer assim, para eu poder acordar vocês de boiar o que é que te passar. A União Soviética era uma área. Aquele parte está lá, que está em confusão, que está chama Ucrânia, era parte da União Soviética. Ainda mesmo antes daquela história que aconteceu lá na Chernobyl, nós todos sabemos que isso é uma realidade. A América preparar aquilo, ele fazer aquilo de maneira que ele fazer. Ele fazer na Coreia, ele cria a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ele fazer na Alemanha, ele cria duas Alemanhas. A Alemanha Democrática e a Alemanha Federal. Espiar o que é que ele fazia na Tchecoslováquia, Iugoslávia, enfim, tudo lá onde é que ele vai, mesmo que nós, na África. Então, ele sabe bem de maneira que ele mentaliza a gente para não coiar nada das coisas, para não poder tomar uma posição maior e julgar pessoas maior sem mínimo de conhecimento. Professores ali na Cabo Verde, ou políticos, que aqui também ensinam a realidade disso. Primeiro porque eles querem saber. Quando eles querem saber, eles que te podem ver que eles é tão manipulado, eles é tão escravo, que eles estão dando da forma escravo, que eles estão a fazer política de escravo, tão sujo como eles têm vindo a fazer. Não só ali na Cabo Verde, como na África geral. Tempos atrás, um bento vindo gosto de uma manifestação ali na São Vicente, em que foi feito de manifestar contra Putin naquela invasão na Ucrânia. Tem eu comentário que eu ouvi de uns é que te fala e é chateado de ralhar que já briga mesmo por Putin de defender a África. Atual fatos. Em vez de vou pensar, vou dizer, mas pera, o que é que som tem? O que é que som saber? Por que motivo é homem de defender a África de maneira que ele te defender? Para tomar a posição que ele tomar. Que ele dizer, ele te liberta a África. Porra! Isso é uma exclamação determinada, pá. Será que aquele homem tem razão? Será que aquele homem sabe alguma coisa? O que é o poder que aquele homem tem para trás? Ele tem dinheiro, sim. Ele é cheio de dinheiro. Ele junta dinheiro. Ele vai para o slot, vai tratar. Ele vai fazer passeio, dá 6 voltas, fica com dinheiro. Mas ele tem dinheiro, ele tem todo de usá-lo por um motivo.
tanto que ele está a usar como motivo que ele resolver dar um grito de guerra. Basta. Ele está pronto para morrer e para que ele tenha tudo de ser queimado, mas livre. Isso não para. Para nós, ali na Cabo Verde, isso é uma coisa que nunca tem ideia de imaginar nem pensar. Que os outros que sei que nós, ali na Cabo Verde, não tem cabo-verdiano que te vendesse as pessoas por um cálice de grog. Um cálice de grog. Este vende essas pessoas. Este vai votar num partido por causa de um cálice de grog. Por causa de um cálice de grog, bota condenar a pessoa a 4 ou 5 anos. É verdade ou é mentira? Nós todos sabemos que não é verdade, está bem? Claro, é. Obrigado. Então, nunca tomar posição. E se não tomar posição, coisas poder cair gente maior. Quando os outros querem saber, que os outros comentar. Quando eles perguntar os outros, principalmente os políticos, os outros podem parte. Se eu tenho perguntado, se eu tenho comentado, você quer dizer nada, o que é que você tem a dizer sobre isso? Qual é a posição que você está? Tchau, o que é isso? Real não. Me o contou tchau, com saber o que pode fazer, nunca tem satisfação para dar ninguém. Principalmente nesse dia. Não te dizer os outros, porque eu saber que os outros lá fora, na diáspora, os outros têm informado, pelo menos nem que é pouca coisa, os outros saber, que é para os outros poder ficar a saber, ficar interessado, para os outros poder olhar luz, sair de onde é que os outros estão, porque a dizer os outros, não te apoiar temporário. Os outros prevenir, os outros unir, os outros dar companheiro, os outros ouvir que companheiro, para os outros poder encontrar saída. Olha, se botava a pagar para um conselho, você sabe o que é que botava a fazer? Botava a guardar a 7 chaves. Mas como ele é de borla, botou o vidro, aquele conselho, botou o vidro num lado do vidro, ele te saiu naquele outro. Mais depressa do que ele entrar ali. Esse aqui é um grande problema que nós temos. Não te a viver, não te passar, não te bem passar, cada vez mais. Só tomar cuidado, verdade, é própria verdade, que os outros meter na história deste político, do imperialismo. Porque os outros saber que mas nós políticos, é tudo vendido. Tudo vendido. Moda em inglês de dizer, tudo quis as. A pessoa de saber o que é que eu quero dizer. É sim, é nós políticos. Que a pessoa bate nessa estenda, bate a espiar, ou bate a observar, que é para eu poder achar saída, que é para você sair dessa situação que botar. Para continuar de observar tempo, também dar-vos uns dicas é que te passar no preciso momento, para vos vai estudar, vai espiar e analisar, está bem? Um cartaz, e é um grupo de almas vendidas, agora como os outros sabem bem o que é que te está a passar, também falar-vos um bocadinho sobre aquelas datas, nunca saber se os outros olhar, esse papel que parece anunciou que as datas de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial. Tudo isto para terminar, para dar 68. O que boca saber que aquele 68 é 14, 6 mais 8 é 14.
14, quando vou pôr aquele 19 para frente, que é na altura que o Master Fard Mohamed e também parecer, ele te dá 1914. Fim do externo controle mundial, mas que maneira que ele determina setembro, ele começa a guerra. Primeira Guerra Mundial, guerra essa que foi feita, desde os dias que ele foi feito até hoje, ninguém na análise de história te dá uma explicação, principalmente convincente, porque é que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Não. Deixa eu saber. Segunda Guerra Mundial foi para fazer uma exibição. Agora não tivemos esta ser. De maneira que escreve. Que este está preparado, mas este ser surpreendido, pá. Este apanhou uma grande surpresa. Uma grande surpresa. Zé Pessoa, em 1914, te levar 16 anos para 1930. 1930 foi o ano que Master Fard Wallace Mohamed manifestasse a pessoa nos Estados Unidos de América. Sorry. Dia 4 de julho, comemorando sua independência, quando ele dizia que ele estava a manifestar a independência do homem original, aqueles descendentes de escravos na América. Esse homem manifesta essa pessoa, ele começa a andar para procurar essa pessoa. Ele fica contente quando ele ou essa pessoa que ele sentar num jardim lá no Detroit, Michigan, de chorar. Dois motivos. Porque ele olha a miséria e situação que esse povo estava, o homem original que foi degradado pela escravatura. Outro, ele estava contente, incrível, porque ele tinha encontrado aqueles descendentes tipo de chavais perdidos na Norte-América. Que ele sabia, ele estava bem redimido, que era para levar para pôr no 6 pontos universal, de onde é que estava que esqueci. Isso aqui é uma realidade. Esse homem. Ele fundou The Nation of Islam. Nation of Islam é a original nação do planeta. Islã não é religião. Islã significa submissão. O externo sociedade é que fundiu de uma maneira para atrapalhar o resto da humanidade como uma religião. Depois eles começaram a fazer toda a propaganda até o último eles voltar como terrorista, que é para poder fugir de boa realidade, de boa história, de boa origem. Eles sabem bem o que estão a fazer. Bom é que sabem. Próprio Islã significa submissão, porque ele próprio Deus, ele submete ao universo. 238 quintilhão, 460 quadrilhão de milhas é a circunferência do universo. Isso de tão em miniatura, dentro da boa cabeça, onde é que bota te chamar cérebro, que tem aquela potência que boca te fazer ideia. Eu nunca pode fazer a mínima ideia daquilo. Olhar para poder acordar. Acordar de mental slavery. Porque senão, vou estar feito e condenado
sem fazer a mínima ideia. Na 16 de número, em 1934, Master Fard Mohammed saiu, ele abandonou a América, ele saiu. Isto dizer que ele desapareceu. Yes, ele vai embora. Ele vai para aquele nave gigante que não te acostuma a olhar. Tem 500 milhas de circunferência ou de diâmetro. Lá de cima, nasceu em controle e em comando daquela nave. Ele é que é comandante daquela nave. Ele já Elias Mohammed, ser mensageiro para ensinar-nos, depois daqueles 4 anos. Ele vai, Elias preparar, bem começar a ensinar seu povo, em 1935. O mesmo ano que o externo junta que para bem preparar educação para ser escravo, para enganar ser escravo, para ser escravo, ficar a pensar que está a fazer alguma coisa para este. Mentira. Nós ali na Cabo Verde não é. Vamos explicar qual é a relação que nós temos sobre isso e onde é que não tem relação entre nós e Master Fard Mohammed. Na 35, este vem a nós 2 coisas na Cabo Verde. 40 anos depois, nós também temos independência e 40 anos depois, tenta bem mostrar resultado daquela educação que dá a nós, que nós é incapaz, nós é impossível de não educar nos povos para sair de corrente de opressão. Se que permite gente não acontecer disso. É precisamente o que é que não tive de passar. Não é ele, nem na Cabo Verde, não tive de viver. Tudo. Master Fard Mohammed saiu dali em 1934. Ele dizer que, mano, ele estava de bem voltar. Mas para botar sinal que ele estava de bem voltar, ele te mostrou na escritura, na Bíblia. Ele te dava um prazo de 70 anos. Ele na Isaías, número 23, capítulo 23, número 15, 17. Vá a ler que boi o que essa escritura te dizer. 23, versos 15, 17. Boia o que Isaías te dizer. Ou senão ele te referir a 70 anos, na Salmos 90, 10. Salmos 90, 70 anos. Esses 70 anos, te também adicionar entre o tempo que ele vai, 1934, 70 anos para frente, ele te dá 2004. No 2004, botei mais 7 anos que também juntar nele, Isaías te falou com ele. No capítulo 4, verso 1. Yes. Esse 1934, mais 70 anos de extensão que eu tive para esse homem bem parecer na terra. Que é só de 7 anos que ele te dá 2011. Se você ouvir falar, você saber alguma coisa sobre 2011. Porque eles vêm falar sobre isso, vêm espiar daquele problema, daqueles 2 números 1, modo de relação que tem, que aquele
que aquele complô que eles próprios, americanos, direcionado pelo próprio presidente George Bush, aquele ataque na World Trade Center em 2001. Que estou de significar aquele número 11. Vou saber que em 2011 nós tudo estava no calendário. Nós tudo. Por destruição. Mas ele que fazer isso, porque se ele fazer isso, não está a ficar sem saber a verdade, e o externo estava a bater palma no inferno, porque nunca tinha escapado, não tinha bode mais que o que escrever e levar nós. Tá? Se vou apanhar 2011 para vou espiar onde que vou nascer, vou te subtrair aquele onde que vou nascer de 2011, ele te dá a idade que vou ter. Daquele número de 2011 e daqueles dois números finais daquele ano que vão nascer, vou adicionar e vou aquele te dá 11. Ele pode dar 10 porque ainda vou chegar naquele mês, fazer aquele ano. Mas vou acabar de fazer, ele te dá 11. No 2011, nós tudo teve no calendário. Ficou em espera. Manifestar-se graça na 2012. Havia uma grande propaganda que em 2012 era fim do mundo. Não. Era o começo do princípio da organização dos povos da Mesoamérica, os Incas, os Maias, os Aztecas, sobre a reconciliação de Master Fard Mohammed, para bem atribuir seu lugar e sua posição naquele continente. Este vai chegar lá. Ou nós tudo vai chegar na nossa meta. Eles podem fazer o que eles fazer, mas eles podem parar nós. Se botar 2011 para 2022, são 11 anos. Se botar 2012 para 2022, são 10 anos. Vou saber como é esse número. 1111, 10, 11, 1111, é que estrejam. Separação é quer dizer, para distrair boa atenção. Mas aquele 3-1 é uma trigonometria do número 1. É uma grande assinatura de Deus para quem quer te permitir olhar e entender. Por isso, desouro prestar atenção no número. Vai espiar na boa data que vou nascer. Vou pensar, vou analisar, vou acabar por descobrir alguma coisa dentro do numerical code de nascimento que vou te nem imaginar. Vou te fazer a mínima ideia o que é que vou poder descobrir. Basta vou submeter. Modo de dizer aos outros, Deus submeter ao islamismo. Islão é a força universal do universo. Ele nasceu de um átomo como uma criança, como um bebê, de arrastar a moda tudo nós, de joelhos, moda qualquer um de nós. Levar tempo para ser certo, bater e amadurecer e te desenvolver. Quando ele começar a entender que ele tinha que submeter ao universo
para o universo infernal, que maneira que ele está também passar e ultrapassar factos e obstáculos e environamento à volta dele. É a mesma coisa, mim, outro, aquele outro, qualquer de nós. Isso que tem rindo em ti. Isso não está criado rindo em ti, por modo nós é que é mal educado. Mal educado. Quando você na realidade vou analisar, você é realmente quem você é, o que você é capaz de fazer. Está nessa luta. Matemática não falha. Vou poder crer, ele quer te falhar. Quer te falhar. Os outros poder fazer de maneira que vou fazer, mas é uma criação, por isso é que ele está dizendo. Boa história, para você saber por legacia. Ciência, para você poder saber conhecer e identificar o meio de bom habitat que você viver. E matemática numerical para poder construir e te prova de boa presença e de boa passagem. 3 disciplinas oficial, original, que qualquer homem original tem que saber. História, ciência, matemática, que os outros esquecer. Isso é que te fazer os outros entrar naquele círculo, daquela circunferência. Aquela circunferência de 360 graus. Tem os outros ali dentro na cabeça. Ali é que ele está bem? O universo cria aquele homem. Ele possui forma dentro da sua cabeça. Isto dizer que, se vou estudar teu, vou te verador. Claro que vou te verador. Vou te para a escola. Isto pode ensinar uma pessoa mentira. Mentira de um lado, mentira do outro lado. Uma mentira, vou ter que contar 10 para agachar aquele um. Quando vou tomar feira que te pode agachar nem aquele um, agora vou ter que contar 100. Naquele 100 vou ter que contar 1000. É uma série de mentiras que nunca mais acaba. Assim não tem vivido nesse planeta. É mentira e debaixo de mentira. É mentira depois de mentira. Mentira depois de mentira. Claro, se vou pôr você de mentira, de começar a criar dificuldade. Mas querer aceitar aquilo. É modo um computador. Se vou dar número demais sem explicar, ele te bloqueou. Ele te bloqueia. Ele te bloqueia, ele quer te dar nenhum posse. E isso é que é a realidade disso. Que vou ter que saber. Que é para poder sair de situação que vou estar. Que vou te opinar e que vou te fazer lavagem cerebral na boa cabeça. Pensa bem, vou tomar posição, porque vou te criticar que o senhor Putin da União Soviética de defender a legacia de seu país, que uma vez era União Soviética, quis dividir, criar problema para seus interesses, para levar para onde é que ele vai, que hoje é que crê. O que eu estava a imaginar é que dentro daquele país estava a nascer um homem que estava a dar para o ensinamento, para dar tudo aquele vira a volta. Deus te dizer, precisar, um homem só, que é para mudar um país ou o planeta. Precisar de um homem só para mudar um país ou para mudar o planeta. Que vou tentar desafiá-lo. Porque é actual facto, senão vou sofrer consequência dramática e drástica com isso. Pensar bem, vou tomar posição bem, porque vou que te fazer ideia. Por último, me diz bem dizer uma coisa.
vou também pensar, mas pensar que um dia vou poder dizer isso. Minha até campo de estou morto, mas um saber que o que é que me tenta fazer é que te pode esconder. Um irmão de meu dizendo, te admirar a coragem, mesmo doente, moda botar, para gostar de te meter num guerra desse assim. Dizer, vou saber porque é que me te metido nessa guerra. Deixa-me dizer porque é que me te metido nessa guerra. Dizer governo dessa terra em com dali de Cabo Verde que tinha saído da escravatura li para arquipélago tinha que voltar para fazer encontro e reconciliação que é para espalhar aquela reconciliação por toda a África e por todo o mundo para começar nova vida. Este tomamos na troça, não gosto assim deste tomamos na troça de brincar, mas já vai estar a brincar. Que este é gosto que essa brincadeira está a dar. Não te pensas mais não te pensas os outros. Quando presta atenção que as baleias, este para sentir dor de cabeça. Não desejo isso, que não dá tão lá atrás. Mas incompetência, arrogância, ciúmes, inveja, ódio, prepotência, traz fora dessas pessoas, desse ser, humildade, educação e submissão. Toda a situação que não está ali, estou a de seguir, de falar, de comentar, de maneira que não te comentar, para tomar posição que não te tomar, para defender nosso patrão, vou ficar a saber. Todas as reais histórias também estourar ali na Cabo Verde. Ele também estourar ali na Cabo Verde. Lá na Vila Maria Pia, na pôr do sol, num pôr do sol. Ponta de Sol não existe. Ponta de Sol é um nome que é por lá para distrair e desviar a atenção. Chega a dizer isso lá na Ponta de Sol. Mas nem o senhor Presidente da Câmara, nem esses deputados, nem o Governo Nacional, que eu aí que eu vi, nunca falaram a mim. Nunca estimaram para dizer uma coisa. E essa, Ribeira Grande, Santo Antão. Mas, me dá recorde. Este que queria ouvir, este que queria falar comigo, este ficar na sexto lugar, não ficar na de meu. Pois, note bem olhar, que esse desenrolar tudo isso, tita bem terminado, num pôr do sol lá na Vila Maria Pia, na Santo Antão, local ou freguesia de Ribeira Grande. Pensa, vou sentar a esperar, que eu não estou a esperar, para não beber. Quem tiver vivo, estou ela. Não dizer, minha irmã, li nesse arquipélago, tita bem ser um povo, mas é um povo com uma glória, uma honra e um grande estante para nós, povo global, que boca te fazer a mínima ideia do povo é que vai ser posto nesse arquipélago. Ou vou acreditar, ela é uma verdade que vai acontecer. Mas ele, por isso é que nunca te lutar por modo de mim, nunca te lutar por modo de bom, nunca te lutar por modo daquele outro.
quem nunca estava a bem fazer isso? Nós, povo, não estou unido. Não estou unido só para fazer palhaçaria. Não que eu estou vivo, companheiro. Nós políticos, então, para quem dizer, quando eles ganham poder e queres sentir dinheiro, eles que querem saber nem um bocadinho, nem de falar uma boa, nem de boa presença, mas nada mesmo, eles que querem saber, ok? Então, minha honra, minha luta é contigo a servir Deus. Ele põe essa carga na ombro. Alguém já perguntando, mas senhor Miru, você é tão pequenininho? Diz ele, nunca tem nada que fazer. Me é pequenininho, sim? Mas se ele achar que ele pode pôr essa carga na ombro, me já me soa frio, que eu me bem carregar. Se ele olhar com que te poder, ele te vai chegar. Ele te levantando para pôr-me na caminho, para continuar na caminho. Pois é, então, muito obrigado, pá. Dos outros, vá pensar bem. Bom fim da tarde, pá. Até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde.